Muito bem-vinda à sua leitura, a essa orientação da espiritualidade. Nesse momento você pode mentalizar uma situação, uma questão que está acontecendo na sua vida, uma pergunta, quem sabe, para a gente investigar, para eu te trazer a resposta que você vem buscando. Eu vou te mostrar duas opções e aí você, com calma, escolhe aquela que mais te chama a atenção, ou você pode ouvir uma opção para cada situação ou até para a área da vida, por exemplo. Eu não sei o que vai sair aqui, mas pode ser que a gente acesse uma energia de uma determinada área. Então, você pode se basear dessa maneira também. Grupo 1, eu vou usar a ametista. Veja se você se conecta a essa pedra. Grupo 2, o quartzo verde. Veja se você prefere se conectar a essa pedra, as duas aqui, para você escolher com calma. Tá focando em mim. Para você se conectar. Eu vou iniciar. Espero que tenha ficado em foco. Eu vou iniciar com a ametista. Vou botar ela aqui de um jeito que apareça. A outra ali. E a gente vai ver então essa mensagem que precisava chegar até você nesse momento. Você não tá aqui por acaso. Nada nunca é por acaso. E esse é o recado que a espiritualidade tem para te dar nesse momento. Abre seu coração para receber. Vai tentando encaixar a mensagem no seu contexto. São contextos diferentes que podem surgir aqui, mas não precisa forçar. Forçar para fazer sentido. Solta. Se começar a não fazer sentido, você pode assistir a segunda ou procurar um outro vídeo aqui do canal, sempre fica no final. Quem sabe lá não tem uma resposta mais adequada para você. Então, grupo 1. Qual a mensagem que você precisa receber nesse momento? No fundo aqui ficou o navio antes de cortar. Vamos ver. Vou mostrando as cartas aos poucos, né? Mas a gente tem aqui, por enquanto, os ratos. Essa carta fofíssima. Desse ratinho conseguiram fazer a carta dos ratos ficar agradável, né? A montanha. E o cão. Esse cão aqui, a princípio, não me vem uma energia, até pode ser a energia de uma outra pessoa, como se viesse uma ajuda para você resolver uma determinada situação na sua vida nesse momento. Se você mentalizou uma questão, né? Se você pensou de fato numa situação que você quer resolver, que não está conseguindo, aqui, nesse caso, se você não pensou em nada, se você deixou livre, escolheu uma opção e só entrou para assistir, esses ratos com a montanha, eles apontam uma certa dificuldade. Para quem mentalizou, pode ser a própria situação. Ou é dentro dessa situação que você mentalizou, um apontamento para, num futuro próximo, alguns empecilhos chegarem no seu caminho. Estou trazendo 3 possibilidades diferentes, né? Para você conseguir entender. A mensagem aqui, ela fala sobre o momento atual, olhando um pouco para o futuro, né? O desdobramento da energia que está no aqui e agora. Então, o que a gente tem no aqui e agora é... Os ratos, eles falam de desgaste. Aqui esse desgaste
Tá me vindo muito, como eu ia falando do cão, eu vou numa carta na outra, né? Mas é para fazer sentido a mensagem. É porque o que eu ia dizer é, essa carta do cão pode até ser uma segunda pessoa. Mas a primeira impressão que me veio é como se fosse você. E por isso que eu ia falando dos ratos. Esses ratos, esse desgaste que esses ratos representam, é como algo mental, é você se preocupando, se desgastando internamente com uma determinada situação, um determinado evento, que pode até nem ter acontecido ainda, e você lá muito preocupada, e se isso acontece, o que eu faço? E como que eu saio dessa situação se isso acontecer? Me vem um tanto disso, talvez não para todo mundo, né? A preocupação, né? Mas para alguns pode ser de fato que você já está vivendo a dificuldade, a sua pergunta é sobre a própria dificuldade. Então esses ratos representam ela em si, a dificuldade, a preocupação, o problema, o bloqueio, o impedimento, o que deu errado, que você queria um resultado e saiu outro. E você tá ali frustrada, lamentando, com raiva. É isso. Esse rato, ele é interno, eles são esses sentimentos ruins em relação ao evento. E tem a montanha, né? Isso é o grande empecilho, isso é uma situação que tá te travando, que tá ali, ou vai acontecer, né? Como um entrave na sua vida, mas o cão é como se fosse a sua energia. Esqueci, me veio a palavra e fugiu. Você superando. É um momento aqui de superação disso. Então, a primeira mensagem que eu tenho para te dizer sobre essa situação, ou sobre uma possível situação desafiadora que está chegando na sua vida nesse momento, em relação ao que você perguntou, é que você vai superar isso. É que, de alguma forma, com ajuda interna ou externa, você vai conseguir sair dessa situação, você vai conseguir resolver essa situação. E aí, voltando, né, a isso que eu disse, interno ou externo, porque o cão pode representar uma figura externa, alguém que vem e te auxilia. A própria espiritualidade te auxiliando, te trazendo tranquilidade, te trazendo equilíbrio. E aí já deixo de orientação também. Como é uma leitura muito geral, né, vale para várias pessoas, aqui uma orientação da espiritualidade que está me trazendo para te dizer busque esse auxílio. Vá em busca disso. Não espera a casa cair para depois você ir revirar escombro. Vai se equilibrar. Vou dar um exemplo porque é a minha realidade, você vai fazer isso da forma que for melhor para você. Se você tem acesso e abertura para isso, né? Porque nem todo mundo acredita, nem todo mundo gosta, nem todo mundo é aberto. Mas se você tem acesso a uma casa espiritual, vá tomar um passe. Vá fazer um tratamento espiritual para equilibrar a sua cabeça. Como eu disse, não espera a casa cair. Vai em busca disso. Faz uma sessão de reiki, por exemplo, para equilibrar a sua energia. Eu ofereço também atendimento com reiki. Por exemplo, não estou falando para fazer comigo, estou dando exemplo. Eu ofereço atendimentos com reiki para te equilibrar, para te harmonizar. Vai buscar cristal. Meditar com cristal, abre espaço na sua vida para meditação, vai fazer um exercício, vai cuidar do seu sono, da sua alimentação. Tudo isso é recurso, são ferramentas para te manter cada vez mais, ou o quanto for possível, em equilíbrio, para você não ser levada, sabe, barco à deriva? Para você não ser um barco à deriva aqui. Então,
vai em busca, né? Quem sabe com essa carta do cão, vai em busca dessa espiritualidade ou desses auxiliares para se equilibrar. Não espere que eles vão sussurrar no seu ouvido, pode acontecer, mas não espere necessariamente por isso. Pode ser aqui uma questão de quando você não tem mais para onde ir para frente, todos os caminhos estão fechados, está tudo bloqueado, você não sabe mais o que fazer nessa situação, talvez o caminho seja para dentro ou para cima, né? Para essa conexão com a espiritualidade. Quem sabe não é isso que eles estão querendo que você faça. Esse é o movimento necessário para você nesse momento. Então, estão me pedindo para falar isso, eu tô falando, né? É para alguém. Disso eu não tenho dúvida. E isso contribui, né? Reforça o que eu falei sobre esse cão ser interno, né? Ser sobre você. Vamos ver o que mais. Acho que eu vou pegar o tarô agora. Ver se a gente consegue descobrir o que mais eu posso te falar sobre essa situação, sobre essa questão. Deu vontade de olhar embaixo de novo, né? Ficou ali a carta do mundo. A completude. Quando tudo se encaixa, quando tudo flui. E quando os ciclos se encerram também. Vamos ver o que mais. Saiu nessa ordem. O diabo, com a tentação. A intuição. Movimento, escolhas e decisões. Um 2 de ouros. E o que a gente tem aqui é... Se a gente for olhar por esse caminho do que eu acabei de falar, se não tem mais caminho, se não tem mais o que fazer, se você está empacada, não tem para onde ir, você não vê mais saída, aqui vem exatamente a carta do movimento, escolhas e decisões. O que me vem tem uma decisão, uma escolha, um ponto nessa situação que você está ignorando. E esse está ignorando pode significar que você não está enxergando, que tem saída, por exemplo, mas também pode significar que você está negligenciando. É uma escolha. Eu sei que eu poderia fazer desse jeito, eu sei que eu poderia, que até teria essa opção, mas eu não quero. Então eu tô fingindo que eu não tenho essa opção. Pode ser isso. E aqui o que a leitura te pede é, principalmente nesse caso, para você fazer um movimento, para você tomar uma decisão, para você fazer uma determinada escolha, que a princípio pode ir contra os seus desejos, que a princípio pode ir contra o seu agrado. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não queria fazer isso. Mas, ou a princípio, pode parecer que vai te levar por um caminho ruim, mas é exatamente aí que está a saída. É exatamente aí que está a resposta. É como aqui o que me vem é assim: você precisa dar esse passo para a situação se movimentar, para você enxergar novas possibilidades, para você enxergar novos caminhos. Talvez mais fáceis, né? Situações em que a sua decisão vai ser mais fácil. Ou mais fluida, consciente, assim. Antes eu não tinha opção nenhuma, agora eu tenho algumas. Então eu vou escolher aquela que é melhor. Agora eu posso escolher aquilo que é melhor. Antes eu não tinha opção, mas eu tinha que fazer. Vê o quanto isso se encaixa na sua questão, né? A gente pode aqui estar falando, apesar de ser um 2 de ouros, foi a única carta arcano menor que saiu aqui, tá falando de tudo que é material. Pode ser uma questão profissional, pode ser uma questão financeira, pode ser uma situação de bens,
né, jurídica até, tudo que é concreto na nossa vida prática. Então, questões judiciais podem ser práticos, né? Podem se encaixar aí. Mas aqui, na verdade, se, por exemplo, você entrou aqui com uma questão sobre relacionamento, também vai ser válido. Se for esse o caso, né? Aqui me vem aquela coisa de você sabe, por exemplo, que essa situação não tá te fazendo bem, você sabe quais são as intenções da pessoa, você sabe, lá no fundo, você sabe se isso é pra você ou não. E aí você não pode estar num momento assim, mas eu não tenho o que fazer sobre essa pessoa. E na verdade tem. Você só não quer aceitar a realidade. Tô trazendo o que tá aparecendo aqui, por mais doloroso que seja. Pode não estar querendo aceitar isso como realidade. E por isso você se sente empacada. Então aqui, o que estão te pedindo é: tome uma decisão. Nem que seja a decisão de aceitar a situação. Aceitar a verdade. Porque tem uma verdade aqui. Principalmente nesse caso. Se for sobre pessoas, né? Se for sobre relacionamento. Não só amoroso. Qualquer tipo de relação, porque tem o diabo aqui. Essa tentação aqui, eu nunca leio as cartas como boa ou ruim, né? Aquela coisa de, o diabo é sempre ruim. Não vejo por aí. As cartas só são, né? Elas são neutras. Mas aqui essa tentação tá me levando para esse aspecto mais negativo, né? De uma mentira, uma terceira pessoa, né, essa pessoa de quem você está perguntando se envolvendo com uma terceira pessoa. E aí você de alguma forma já sente que isso está acontecendo. Nesse caso, principalmente, faça uma leitura de confirmação. Não leve uma leitura genérica de YouTube como uma verdade absoluta. Investiga a sua vida, a sua realidade, a sua energia e da pessoa. Por favor, né? Mas é possível ter algo nesse sentido aqui. E às vezes a gente aqui não tá falando de uma traição, mas tá falando de de alguma forma a pessoa perdeu o interesse. Perdeu o interesse, se encantou, sei lá, mudou de ideia, se encantou por uma outra pessoa, tá num outro momento de vida, tá num momento mais egoísta. O diabo pode ser isso também. Tá num momento egoísta de olhar mais pra si, e eu não quero problema na minha vida, então vou largando pra lá, pra focar naquilo que me importa mais. Pessoa que tá mais pensando nela. Pode não ser uma traição, mas tem uma vastidão de possibilidades aqui, se estamos falando de relação, né? Como eu vinha trazendo questões mais do âmbito material, profissional ou financeiro, aqui tem esse diabo, ele me traz uma situação, tudo que eu falei antes segue sendo válido, né? Mas é como se ele trouxesse assim, tem alguma coisa, você não tá considerando aquela possibilidade, você não tá considerando aquele caminho, você não tá querendo aquele caminho. Muitas vezes, se a gente tá falando de uma situação profissional, por exemplo, em que você não tem emprego, mas precisa pagar as contas e tá chegando num momento de sufoco. Talvez seja um momento em que você vai... Isso aqui fala assim, hoje pode ser que você não tenha escolha e você vai ter que ir para um patamar abaixo, deixar o orgulho de lado e aceitar menos do que você acredita que merece, do que você gostaria. Mas é o necessário nesse momento para você conseguir respirar. Uma vez isso, você lá nesse novo lugar, resolvido isso, mesmo que seja menos, aí sim você vai ter outras opções à sua frente. Aí sim outras possibilidades vão se apresentar. Então hoje isso pode parecer ruim e você está resistindo a essa opção, a esse caminho, mas é necessário. E principalmente nesse caso, a ajuda ela vai se apresentar.
mas você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa aqui fazer algum movimento. Talvez seja esse movimento que não é do seu agrado, mas ele é necessário para você conseguir ir adiante. Essa sacerdotisa aqui, né, essa intuição, ela fala sobre cada um desses pontos, né, ela se conecta a isso, seja a sua percepção, eu já sei que eu deveria, já sei, esse eu já sei, ela é aquela que sabe. Então você já sabe, já tem as respostas. Você pode não ser do seu agrado, né, mas você já sabe. E também essa conexão com a própria espiritualidade, com a sua espiritualidade, com aqueles que estão te guiando. Confiar também que eles estão te colocando no lugar que é necessário. E se entregar a isso de alguma forma que vai ser o essencial para o que se desenrola na sequência. Então, não tenha medo. E também tenta não resistir tanto. Quanto antes você se permitir dar esse passo, mesmo que não seja tanto do seu agrado assim, mais rápido você chega no próximo passo. Vou pegar uma última carta aqui para encerrar a energia. Vamos pegar aqui como desdobramento dessa situação. Eu ia tirar mais cartas, mas eu falo tanto, né? Para o vídeo não ficar muito longo. É assim que eu vou encerrar, por quê? Fico muito feliz com isso. No fundo, movimento positivo adiante. Isso vai ser importante para o restante do que eu vou falar aqui. E o triunfo. Que é a carta melhor para encerrar essa dificuldade aqui? Acredito que você entrou aqui querendo saber de uma situação que realmente está empacada ou está difícil. E será que isso vai dar certo? Será que eu vou quebrar a cara? Será que eu vou chegar a algum lugar? O triunfo. Movimento positivo adiante. E o triunfo. Aqui a gente tem o carro. O carro por si só já traz movimentação na vida. Então, tem um passo que precisa ser dado. Pode ser um passo que você esteja com medo, por exemplo, de dar. E por isso está adiando. Então, é um estímulo para que você vá, faça, feche o olho e vai. E porque esse triunfo vem a partir do movimento do seu movimento de coragem de ir para frente. O triunfo te alcança, né? A vitória, essa realização positiva te alcança, vem na sua direção. O carro fala de tomar as rédeas da vida nas mãos também, né? Assim, por mais caótico que possa estar a sua vida nesse momento, essa situação, o desequilíbrio que você vem vivenciando, você vai aqui, o desdobramento disso é você conseguindo domar essa situação, dominar a si para que essa situação pare de te afetar tanto e a resolução dela, o desdobramento é positivo, é bastante positivo aqui. Então não tenha medo. Não adie mais, não adie um movimento difícil que talvez você esteja com medo, porque isso vai te manter no sofrimento. Então fecha o olho e vai, para te tirar desse sofrimento. Quanto antes você fizer, quanto antes você vai mudar essa situação. Essa mudança ela tá presente aqui o tempo todo. Tem essa superação desse obstáculo. Isso tá aqui, tá na sua energia. Então talvez a resposta que você precise nesse momento é que esse lugar que você tá hoje não é um lugar que é para você ficar. Mas tem uma decisão, uma atitude aqui necessária que você pode estar com medo, mas que é necessário fazer mesmo assim para você sair desse lugar. É isso que vai te tirar desse lugar, mesmo que essa escolha seja não tanto do seu agrado quanto você gostaria. É isso que eu tenho para você do grupo 1. Desejo sucesso para você. A gente se vê no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu o quartzo verde. Deixa aqui. Bem-vindo à sua leitura. A mensagem
pode se relacionar com uma pergunta que você já fez, né? Que você mentalizou no início, uma questão, uma situação. Ou você também pode ter deixado livre, aberto. A gente vai ver aqui se surge alguma área da vida, né? Pra gente encaixar a mensagem. Se a área que aparecer, caso apareça, não tiver a ver com a sua pergunta, não tem problema. Não significa que a mensagem não é para você, a não ser que você esteja forçando a ser, fazendo força para encaixar na sua realidade. Aí realmente não é, deixa passar, assiste o primeiro, ou assiste a leitura aqui do final do vídeo, sempre fica uma outra leitura do canal, para você, quem sabe, não achar a sua resposta lá. Sempre cai. Eu não sei porque as cartas sempre caem no chão. Os lírios. Carta da espiritualidade. Aqui se fazendo presente. Para guiar, para amparar, para sustentar a sua mensagem, a sua leitura e a situação também. Talvez dizendo que independente do que esteja acontecendo na sua vida, a espiritualidade está junto de você, te amparando, tá agindo, mesmo que pareça que você tá esquecida, sem esperança, né? Mas essa espiritualidade, a sua espiritualidade, seus ancestrais, eles estão presentes na sua vida o tempo inteiro, sustentando a sua vida. Então, talvez essa já seja a mensagem mais importante para você. Mas vamos ver o que eu posso te dizer nesse momento. Olha, caíram 4 cartas. Eu vou aceitar. Porque é assim, é muito forte. A mensagem é forte assim. Todas elas vão meio que se repetindo. Quer dizer, pelo menos 3 se repetem na mesma ideia. Primeira carta que a gente tem é a carta. A gente vai explorar um pouco mais cada uma. Buquê. Por que eu tô falando que se repete? Na primeira a gente tem a carta. Na segunda a gente tem o buquê com uma cartinha aqui. Tem uma dedicatória, né? Talvez, uma mensagem. Terceira carta que virou foram os dados. E a quarta, os pássaros. Então a gente tem aqui a carta, o buquê com essa mensagem e os pássaros com mensagem, comunicação. Dependendo da situação que você mentaliza... Vou começar de um outro lugar. Se você não pensou em nada, só entrou aqui, escolheu a opção e foi para ver o que vai ser dito, tem alguém querendo falar com você. Aí vamos voltar para a primeira carta que sai aqui, caiu no chão. Pode ser a sua espiritualidade precisando se comunicar com você. Seja através de sinais, e aí assim, esteja mais atenta. Que a gente está falando com você, a gente está te orientando o tempo inteiro, a gente está te guiando. Seja literalmente a espiritualidade querendo conversar com você. E aí, dependendo das suas habilidades ou daquilo que você tem afinidade, você pode buscar essa conversa com guias, né? Pode ser até através de leituras, uma leitura particular, uma leitura em que a espiritualidade fala diretamente com você. Pode ser uma consulta, né, com guias espirituais em locais seguros, né, que você confia. Se você, por exemplo, é médium, aqui pode ser até uma questão de psicografia, por exemplo. Tá me vindo, assim, possibilidade. Pode até ser isso. Porque tem muita comunicação aqui. Tem alguém querendo falar muito com você. E aí, se você perguntou de, por exemplo, uma pessoa específica, essa pessoa ou tá querendo e não tá conseguindo, ou vai se comunicar com você muito em breve. A gente vai ver aqui o que mais com tarô, pra ver, né, até o que complementa e o desdobramento. Mas pode ser uma pessoa
com quem você não tá falando, que se aproxima, que vem, que se comunica, que vem trazer uma mensagem. Aqui eu não vejo como nada negativo. É assim, alguém que vai te procurar e nisso te magoa, ou então vem com falsas promessas, sabe? Não vejo como algo ruim. Esse buquê, se a gente tá falando de uma pessoa, se a gente tá falando de uma relação, né, de um relacionamento amoroso, uma dinâmica amorosa, esse buquê ele traz romantismo, ele traz carinho, é uma fala carinhosa, é uma proposta carinhosa. A carta traz o contexto da proposta também. Só cuidado, me veio aqui agora, cuidado. Os pássaros também trazem esse contexto positivo, feliz. É uma comunicação positiva, alegre, que te eleva. Só toma cuidado, e aí pode ser para algumas pessoas, esse é o ponto principal da mensagem, se uma pessoa que você conhece, né, do seu passado, ou uma pessoa de quem uma pessoa que você já sabe que não é lá muito boa, que você sabe que tem intenções esquisitas com você, uma pessoa que já te fez mal, uma falsa amizade, um ex-tóxico, alguém que foi ruim, que você já sabe, aí sim, cuidado. Cuidado com essa aproximação. Porque essa pessoa aqui me parece que vai tentar se aproximar, vai tentar um contato, uma comunicação. Tá planejando isso. Mas aí, nesse caso, cuidado. Por quê? Porque a gente tem o dado aqui. O dado é um símbolo, é um dos símbolos do embusteiro. É um arquétipo que a gente tem, que é aquele que causa problemas. Eu ia usar um outro termo aqui, mas eu não vou usar não, para não só reforçar uma ideia distorcida. Mas é o embusteiro. Então, só nesse caso, atenção. Se a sua questão não é amorosa, não está perguntando de alguém, se você está querendo saber de uma situação profissional, uma situação judicial, uma situação herança, contratos de modo geral, uma compra de um bem, por exemplo, a carta traz todas essas possibilidades, né? Tem um contrato aqui para ser assinado. Então você pode estar aí no momento de decidir por uma compra de uma casa, pela compra de um carro, tá no momento de receber uma resposta da justiça, tá procurando emprego e tá esperando, né, o retorno. Tem um contrato aqui sendo assinado com essa primeira carta. Tem um contrato sendo assinado muito positivo para você. Esses dados aqui, eu não tô falando muito deles, né? Eu tô focando muito nas outras cartas, porque os dados, eles representam a sorte de alguma forma. É o universo conspirando a seu favor. Os números que você precisa vão sair nesses dados. Então, aqui, só na questão que eu trouxe antes, né? De ser alguém que já foi ruim, comprovadamente ruim para você, ele representa esse embusteiro, o trickster. É o arquétipo que a gente tem. Só nesse caso ela vai levar para esse contexto de alerta, de algo que pode parecer bom, mas não é. Em qualquer outro caso, é o universo conspirando a seu favor. Então aqui eu tenho uma energia extremamente positiva. O buquê, ele traz essa energia de boas novas, boas notícias. Uma ótima proposta. Não sei o que você perguntou, qual era a questão que você tinha aí. Mas a resposta do universo é muito positiva. Vê aí, né? Como isso se encaixa na sua situação. Vamos ver o que mais. Agora com tarô.
Espero que nenhuma carta desejos realizados. Espero que nenhuma carta caia no chão mais. O que mais eu posso te dizer sobre essa situação? Ou recado que você precisa receber, né? Nesse momento. Que pode não ser da situação. Eu deixo ver. Grupo 2. Queria ter escolhido o grupo 2. Porque, olha, as cartas que a gente tem. Fundação e realizações. A base sólida, né? A fundação firme e realizações. 4 de paus. Tem essa família feliz aqui, iniciando um novo momento, né? Eu falei da possibilidade de compra de casa, por exemplo. Uma das possibilidades, né? Uma outra possibilidade aqui, né? Que também pode ter a ver com isso, mas é casamento. 4 de paus fala muito de casamento. Ela traz essa família, é a união familiar. O contrato aqui pode ser um contrato nupcial, né? Casamento. Você assinando esse contrato com a pessoa. Aqui, o que eu tenho é pura alegria, felicidade. O 4 de paus já traz isso. Seja para compra de um bem. Se você está em dúvida, por exemplo, entre opções, entre 2 lugares, nesse caso, né? Aqui o que me vem, em primeiro lugar, o que me vem mais forte é que você sabe o que vai ser melhor para você. Você já sabe. Sabe aquela coisa de fui visitar a casa, era a casa dos meus sonhos, mas quando cheguei lá vi que tinha infiltração e aí murchei. Tem alguma coisa dizendo ali que não é aquela, que é outra. Que é a outra ou uma outra. Se abra também para outras possibilidades. Deixa o universo agir na sua vida. Não tenha certeza nesse momento. Se você não tem certeza, se permita não ter, de fato. É assim, eu posso estar considerando a 1 ou a 2, mas semana que vem, sincronicamente, surge uma terceira. E aí você percebe que era aquela terceira. Então deixa o universo agir. Ele tá aqui. A espiritualidade tá agindo também nessa situação. Foi a primeira coisa que eu disse. Mas a sua intuição, seus instintos, você vai saber. Se não souber, busque essas respostas. Vá em busca. Vai atrás de orientação, né? Seguindo com o restante das cartas. 4 de paus traz esse resultado positivo. Qualquer movimento que essa comunicação, que essa proposta, que esse contrato traga para sua vida vai ser extremamente positivo. Esse trabalho vai ser bom para você. Essa casa vai ser boa para você. Essa relação vai ser boa, vai ser feliz. Aqui tem uma energia extremamente positiva de momentos alegres, leves, felizes, de muita positividade. Não quer dizer que só vai dar tudo certo. Você vai enfrentar desafios, mas você vai ter a resiliência, a força necessária para passar e vai ver que é pouco perto do tanto que é a vida. Então aqui é um momento, eu falei, eu queria estar nesse grupo aqui. É isso que eu quero para minha vida, sabe? A carta seguinte é o equilíbrio, aqui a gente tem a carta da justiça, né? Mais um reforço, se a sua questão que você trouxe é judicial, por exemplo, ou que precisa da justiça agindo, uma situação que está empacada e tem algo, não é nem justiça, pode ser também, né? Mas não é nem só isso. Precisa burocracia, de algo burocrático, tem uma questão administrativa, uma questão formal, legal, alguma coisa assim que precisa atuar para você ter uma resposta, para você ter o desdobramento positivo.
Essa carta da justiça reforça isso, que vai ser positivo. A gente tem aqui o equilíbrio. Essa carta traz a energia do equilíbrio. Então, é um movimento positivo. É um resultado positivo. E se essa situação que você traz também, ou se você não traz nenhuma, né, mas tá aqui ouvindo, essa nova fase da sua vida que essas cartas representam, essa carta do equilíbrio também fala da justiça divina. Então, pode ser assim, trazer aqui uma outra possibilidade. Você entrou aqui sem perguntar de nada, só queria ouvir a mensagem, mas você, por exemplo, vem do grupo 1. A mensagem do grupo 1 tinha ali a dificuldade se apresentando. Isso aqui é a sequência. É assim, você passou pelas provações, você passou pela dificuldade, você pode ter vivido uma vida cheia de dificuldade. A gente não está nem falando de um passado recente. Pode estar falando de uma vida inteira, de muitas provações, dificuldades. E aqui a justiça divina vem e intervém e age na sua vida. Principalmente, né, se você está em contato com a sua espiritualidade. Isso não quer dizer em uma religião específica, mas é em contato com a sua espiritualidade. Principalmente nesse caso, a justiça divina agindo na sua vida e te trazendo essa nova fase, esse novo ciclo. Então aqui não tem caminho ruim. Qualquer situação que eu só tenho uma aqui de alerta, que eu trouxe antes, mas tirando aquilo, qualquer possibilidade aqui é positivo. A terceira carta que a gente tem é o triunfo. Sucesso triunfante é a tradução dessa carta. Esse As de espadas. Que assim, não tem nem muito mais o que dizer. Eu vou tirar uma última carta pra gente ver o desdobramento dessa situação, mas eu acho que nem precisava, né? Vamos ver o que sai aqui. Mas esse sucesso triunfante só arremata tudo que eu já falei e repeti 300 vezes ao longo da sua leitura. Volto a dizer, se a sua questão envolve justiça, você vai ter uma resposta positiva. Se não envolve justiça, o que estão me soprando aqui pode até não envolver justiça, mas é como se você se surpreendesse. Você vai ter uma surpresa nessa situação, ou na sua... Tem uma coisa aqui, né? Você vai ter uma surpresa em relação a essa situação. Principalmente se você está, nesse momento, com dificuldade. Essa carta traz isso. Outra coisa que ela traz. Como ela é o As, que a gente chama, né, de o As da verdade. Verdade se apresentando, se manifestando na sua vida. Você pode descobrir coisas. Principalmente nesse caso que eu falei do alerta. Você vai descobrir se essa pessoa é boa pra você ou não. Você vai descobrir claramente. O universo vai te entregar de mão beijada a verdade sobre essa pessoa. Pra você não ficar com dúvida. Então, vou reformular o que eu falei. Não tem caminho ruim aqui. Nem pra essa situação. Porque até nela você vai estar sendo protegida. E a sensação que me vem é assim, essa pessoa pode até tentar, mas ela não vai conseguir chegar em você. Chegar até você e atrapalhar a sua vida, e baixar a tua energia, te prejudicar. Aqui, falando isso, me vem assim, isso vale para todos. As pessoas que existem na sua vida, que podem ter mais intenções, elas não vão conseguir te atrapalhar. E por que eu tô falando isso? Principalmente para você não acreditar que tal coisa deu errado. Foi o olho gordo de fulano. Não foi. Não foi. Essa pessoa não vai conseguir te afetar. Foi outro motivo. Mas não foi o olho gordo do fulano. Te convido a ouvir o podcast Psique Plena. Por que eu estou convidando nesse momento? Tem um episódio lá em que a gente fala de crenças. O episódio que o título é
O caminho do autoconhecimento é solitário. Ouça esse episódio, depois você me conta se tem a ver com isso que eu acabei de falar. Vou tirar a última carta aqui para você, para o desdobramento, né, dessa situação. Eita, que viraram muitas. Eu não vou falar de todas não, mas eu vou mostrar. Eu sigo sendo impactada e ficando impressionada. Solitude. Ouça o episódio que eu acabei de falar. O link vai ficar aqui embaixo do podcast. Tá aqui no YouTube agora. Solitude, solidão. Eu acabei de falar que o título do episódio é O Caminho do Autoconhecimento ou da Espiritualidade, que eu trago essa possibilidade lá também. É um caminho solitário e a gente quebra essa crença. Ou pelo menos eu convido você a quebrar essa crença nesse episódio, para você entender a diferença, inclusive, entre solitude e solidão. Solitude. Ás de paus. O início de uma paixão. Um ás de ouros. O início da prosperidade. Parece, assim, piada, né? Mas essas cartas viraram. E um afastamento emocional. Foi a última que saiu aqui. Que é um 8 de copas. Essa carta, nesse contexto todo que eu tô falando aqui, principalmente depois de todas essas 3 anteriores, ela fala assim, isso a gente fala lá no episódio também. Aquilo que não tá na sua vida, ou que tá saindo da sua vida, não é pra estar na sua vida. Aquilo que você gostaria que estivesse na sua vida, mas não tá, não lamente, agradeça. Ela fala também de possíveis afastamentos aqui, nesse contexto, porque você tá elevando, tá mudando a sua frequência. Você tá entrando numa nova fase, num novo ciclo da sua vida, que algumas situações vão se apresentar como isso não te serve mais, isso não tá mais alinhado contigo, tá estranho, deixa aí. Esse 9 da solitude, né, que é o eremita, e esse 8 de copas falam disso bastante. Agora, indo para as outras duas, desdobramento dessa situação, né? Ás de ouros com ás de paus é muita força. É, de fato, como eu disse, o universo conspirando, mas não por milagre. Ouça o episódio. Mas não por milagre, talvez até por merecimento, inclusive. É o universo conspirando de fato a seu favor, agindo a seu favor, colocando no seu caminho tudo que é preciso, precisamente necessário de estar na sua vida, te dando oportunidades, te dando a força para viver essas situações da melhor maneira possível. Aqui é só felicidade. Até aquilo que tá saindo, que tá se afastando, é extremamente positivo para você. Falei o tempo inteiro antes, né, que a carta do fundo tinha sido um 9 de copas. Falei esse tempo todo, tirei outras cartas e ela se manteve no fundo do deck. Desejos realizados. Assim, grupo 2. Só vai. Só vai vivendo, porque tem muita coisa boa. Claro que vai vivendo, não sentado esperando cair do céu, né? Como eu disse, merecimento aqui, ele é possível estar envolvido. Então, você está fazendo a coisa certa. Se você está nesse movimento de busca, de melhora, de transformação e buscando, estudando, se desenvolvendo, sabe? Você está na luta. E luta não no sentido de tendo que batalhar contra algo, mas você está lá ativamente tocando a sua vida. Porque você almeja coisas boas, coisas melhores do que você tem hoje. Então você está fazendo o movimento certo, é só seguir. Mesmo que hoje pareça, por exemplo, por que eu estou falando isso? Pode hoje estar numa situação assim, eu estou me esforçando tanto e não estou tendo resultado. Calma.
Isso tá para chegar. Isso vai se transformar, esse resultado vai chegar. Os humilhados, eles vão ser exaltados aqui, nessa leitura. Vão. Então não desiste. Se esse é o seu caso, não desiste agora. Aguenta. Aguenta e segue fazendo. Segue fazendo o que precisa ser feito, que o resultado vem. E é muito bom. É isso que eu tenho para te dizer. Desejo todo sucesso para você. E te vejo no próximo vídeo.